levantamos a nossa voz a Ti, Deus. Nós clamamos a Ti, porque é do Senhor que vem o nosso socorro, Deus. Nós chamamos de volta tudo aquilo que foi roubado, Deus. Tudo aquilo que nós perdemos, Senhor. Os sonhos, os planos, Senhor. Oh Deus, aquilo que um dia já foi festa e hoje é luto, é tristeza, Senhor. Traz de volta, restitui, Senhor. Nos restitui, Deus. Esse é o nosso clamor, Senhor. Nos restitui. Feche seus olhos. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Ouça o nosso clamor. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora é luto do que já morreu. Não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou. Levante-se do chão, erga um clamor, restitui. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e leva-me às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Então esse é o momento que você vai clamar ao Senhor. O Senhor está com os ouvidos atentos à tua voz, meu irmão. Não cesse de falar, não cesse de pedir. Clame, grite se for preciso, dizendo: Senhor, restitui aquilo que foi roubado, Senhor. Derrama o teu azeite em minha dor e sara-me, Deus. Oh, sara-me, Senhor. Declare e cante. E o tempo que roubado foi, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor tem preparado ao que clamar. Creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar. chegou o momento de você levantar a sua voz ao Senhor. Não se preocupe com quem está ao seu lado. Não olhe para os lados, olhe para cima e clame ao Senhor. Oh, Senhor, restitui. Assim como foi com a vida de Jó, Senhor, restitui a minha vida também, Deus. A minha casa, a minha família, Senhor. Os meus sonhos, Deus, restitui. Clame ao Senhor. Oh, recantalabasturiandalabas. Clame, clame, clame. Oh, Senhor, traz de volta, Senhor. Sara a nossa dor, Deus. Derrama o teu azeite na nossa ferida, Senhor. Oh, Deus, nós precisamos de ti, Senhor. Restitui a tua presença, Senhor, a tua presença em nossa vida, Deus.
obrigado, ó Deus. Quanto de nós precisamos, ó Pai, da restituição da Tua presença em nós, Pai. Deus, nos perdoe se temos falhado contigo. Se durante o dia hoje, ó Pai querido, fizemos algo que não te agradou, nos perdoe, Senhor. Pois restitua, Pai, a Tua presença em nós. Ó Deus poderoso, tenha misericórdia. Tua palavra nos esclarece no capítulo de hoje, como o Senhor é misericordioso para aqueles que clamam a Ti. Tu tens ensinado a Deus que alguém clamar ao Senhor, porque foi defraudado em alguma coisa, o Senhor há de restituir, Pai, em nome de Jesus. Deus, tem pessoas aqui precisando, Pai, de uma direção, precisando, Pai, ser restituído, principalmente na Tua presença, Senhor. Ó Deus, quanto andávamos contigo, meu Senhor, ávidos por um momento com o Senhor, para ouvir a Tua palavra. Quantos aqui estamos, ó Deus, que precisamos apenas do Senhor falar conosco. Restitui, meu Pai, esse desejo de estar na Tua presença. Restitui, Senhor, o amor às almas perdidas. Restitui, Senhor, ó Deus, o amor dentro da minha família, Pai. Restitui, Senhor, o amor, ó Pai, para cada um dos teus servos que aqui estão. O amor pelas pessoas que precisam do Senhor. Até aqueles dos nossos inimigos, como Jesus nos ensinou a gente a orar pelos nossos inimigos. Ó Deus, nos perdoe, Pai. Às vezes não temos feito nem pelos nossos amigos. Mas em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos, restitua, Pai. Restitui esse amor, Pai querido, de nós, pelas almas perdidas, pelos aqueles que precisam, pelos sem Cristos. Ó Deus, restitui o amor pela Tua igreja, Pai. Faça-nos amar a Tua igreja, Senhor. Faça-nos ser quebrantados na Tua igreja. Que não sejamos apenas membros da igreja, mas sejamos a igreja do Senhor na terra. Sejamos homens e mulheres quebrantados, prontos, ó Pai, para o conserto. Para que, ó Deus, seja restituída a Tua presença em nós. Seja restituída a Tua presença na minha casa, no meu lar, no lar de cada um dos que aqui estão. Restitua, Senhor. Restitua, Senhor. Em nome de Jesus, restitua. Restitua. Aleluia. Glória a Deus. Restitui, Senhor. Restitua. Louvado seja o Senhor. Poder sentar um instante, queridos. Que bom que vocês vieram. Que Deus possa abençoar poderosamente a vida de cada um de vocês, em particular. Que vocês sejam atendidos nos vossos pedidos. Que o Senhor tem nos ensinado no capítulo de hoje. Hoje é dia 22, estamos lendo o capítulo 22 de Êxodo. E no finalzinho ali, no versículo 27, o 25, especialmente o 25, a palavra diz que se você emprestar dinheiro ao pobre que está contigo, entre o meu povo, não te haverás com ele como agiota, e nem vai lhe colocar ou impor em usura. 26 diz, se tomares de penhor a roupa do teu próximo, antes do pôr do sol, o restitua. E o 27, ele fala bem assim, Êxodo 22, 27, e diz a palavra, aquilo, porque aquela sua cobertura, a sua cobertura e a veste da sua pele, na verdade aqui a versão é, porque aquela é a sua cobertura e a veste da sua pele, que lá faz frio. Isso. Em que se deitaria? E aí diz, será pois que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou misericordioso. Está dizendo, o Senhor é um Deus que é misericordioso. E aquele que foi defraudado, por exemplo, se você clamar ao Senhor, a Bíblia diz que Ele responde. Ele diz, porque só aquilo que é a sua cobertura é aquela roupa para cobrir o seu corpo, no que tem que dormir. E será que quando ele a mim clamar, eu então o ouvirei, porque eu sou misericordioso. E aí Deus insiste várias vezes dizendo, eu sou misericordioso e eu vou ouvir aquele que clamar. Aí nós precisamos entender assim, Stanley, o Senhor nos convoca para a gente participar no culto hoje sobre restituição. Glória a Deus que muitos irmãos puderem estar aqui hoje. Que Deus te abençoe. Restitua em sua vida aquilo que você mais precisa, aquilo que está mais assim necessitado. A Bíblia diz que o Senhor suprirá em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Então seja restituído, seja suprido em Cristo Jesus. Tudo que você mais precisa em Cristo Jesus, você é restituído, você é saciado. Amém? Então continue crendo nisso. E o detalhe, quando ele fala de roupa aqui, porque lá tem uma época em Israel que faz muito frio, 10, 12 graus abaixo de zero, dentro daquele deserto, cai neve, né? Imagine alguém dormir sem ter
a roupa, né? Sem ter com o que dormir. Quando ele fala aqui, você observou o capítulo 22, o subtema é restituição. Ele fala que se alguém roubar o gado de alguém, uma ovelha, vai ter que restituir em dobro. Roubou, vai ter que restituir em dobro. E aí tem todo o capítulo explicando como é que funciona essa lei sobre essa restituição, né, do ladrão, do acidente, do empréstimo, e várias coisas ele está citando sobre isso aqui. Bom, um detalhe é contexto histórico. Quando nós lemos um capítulo como esse aqui, e diz, quando alguém, versículo 1, furtar um boi, né, ou uma ovelha, e degolar ou vender, a Bíblia diz que ele vai ter que restituir. Vai ter que restituir. E aí, quando fala-se boi e ovelha em Israel, Israel hoje, imagine isso aqui foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Imagine como era, né, pastora Nalva? Israel, naquele deserto, há 3.000 anos atrás. Hoje tem tecnologia. Eles conseguem puxar água e colocar no deserto, e irrigar o deserto e florescer. Mas naquele tempo não tinha isso. Então, alguém criar um boi ali naquele deserto, irmão, aqui no sertão da Bahia, no alto sertão do Piauí, você ter um gado gordo é uma riqueza. Você tinha que ter um pasto muito bom, tem que ter água no seu terreno, né? Na seca do Nordeste, aparecer algum gado gordo é algo assim exuberante. E naquele tempo, lá no deserto, uma ovelha, ou até mesmo um gado, um boi que está dizendo aqui, alguém ter um boi lá é algo muito rico, alguém muito assim que tem posses, não é pessoa qualquer, porque lá é deserto. Vai dar o que o boi comer? Esse boi come tanto, né? O boi come muito, então tinha muito valor um animal daquele há 3.000 e tantos anos atrás, quando isso aqui foi relatado para nós. Então imagine o valor que tinha uma ovelha, o valor que tinha um boi. Era algo quase mais caro que um carro 0 km aqui. A comparação. Por quê? Porque era algo muito valioso. Alguém que tinha um boi ali era algo assim muito valioso, né? E se alguém roubasse aquilo ali, tinha que pagar em dobro. Logo ele começa o primeiro versículo do capítulo 22, falando sobre o boi. Então era algo muito valioso que tinha. E se alguém roubasse aquele algo valioso, tinha que restituir. Eu sei que na sua vida tem algo muito valioso também. E às vezes o inimigo tentou, ou até roubou, né? Quantos e quantos casamentos, né? O inimigo entrou lá e roubou, né? A saúde até, o inimigo foi lá e colocou e roubou, né? Relacionamentos, até na própria família, pai, mãe, filhos e descendentes, né? O inimigo roubou a bênção da presença, a bênção de estar ali juntos, em comunhão, em unidade, como família. Roubou esse prazer, esse privilégio como família. Muitos não vivem como família. A família está toda hoje repartida, né? O pai de um está casado com a mãe do outro, que vai misturando as famílias. Então, o inimigo tenta roubar algo muito valioso que você tem. Claro, o diabo só vai roubar, o ladrão só rouba algo valiosíssimo. Sim ou não? Claro. Então, às vezes nós olhamos para nós mesmos e olhamos, meu Deus, como eu venho para a igreja, como eu busco o Senhor, como eu tenho lido a palavra, como eu tenho até orado, mas assim, pouca coisa tem acontecido na minha vida. Diga assim, eu preciso crer mais. Eu preciso crer mais. Por que essa restituição aqui, o Senhor diz, olha, se alguém clamar a mim, eu vou restituir, porque eu sou misericordioso? É porque tudo aquilo que os judeus faziam, Lucas, lá em Israel, eles levavam a primícia para o sacerdote, para que uma bênção repousasse sobre a casa dele. E de tudo que eles escolhiam e vendiam nos negócios, pastora Nalva, eles levavam o dízimo para o templo, para que houvesse mantimento na casa do Senhor. Então, ou seja, tudo que eles faziam eram tudo consagrado ao Senhor. Então, se alguém roubasse algo deles, está roubando do próprio Deus. Por quê? Porque quando ele colheu, quando ele teve as matrizes nasceram, ele ofereceu, apresentou a Deus e consagrou ao Senhor. Então ele trouxe a sua oferta e consagrou, trouxe a sua primícia, consagrou ao Senhor. Então toda a renda dele era consagrada a Deus. Então se o inimigo metesse a mão para poder atrapalhar, é algo que é consagrado ao Senhor, ele tem que restituir. E em dobro. Você entendeu? Então, você, homem, mulher, você que faz parte hoje nesse ministério, nós sabemos que precisamos consagrar nossa vida ao Senhor, consagrar nossa família ao Senhor, consagrar nossas finanças ao Senhor, consagrar nossa saúde ao Senhor, consagrar tudo ao Senhor. Porque se o inimigo, porventura, tentar querer lhe ofender, lhe roubar, porque ele só sabe fazer isso, matar, roubar e destruir.
Mas você tem um Deus que nos dá vida com abundância. Ele diz, você só precisa crer. Ele disse que se você crê, Carlos Roberto, se você crê, que está me assistindo aí na internet, se você crê, a Bíblia diz, o Senhor diz que rios de águas vivas fluirão de dentro de nós. Eu só preciso crer. Lá em João, Jesus curou o cego e colocou lodo nos olhos dele. E Jesus fala assim, pastor Raimundo, a tua fé te curou. Irmãos, em nome de Jesus, o que diferencia o discípulo de Jesus das pessoas comuns do mundo é a sua fé. Vou repetir, o que diferencia o discípulo de Jesus das pessoas comuns é a sua, diga, fé. Fala para o seu vizinho, fé você tem. Eu tenho certeza que você tem fé. Você está aqui, você está me assistindo, você tem fé. E a sua fé vai ser colocada em prática. E você vai ver os resultados disso. Primeiro, a restituição. O que foi roubado de vocês aí? Como o rapaz cantou aí a música agora há pouco. Né? O tempo que foi roubado. Às vezes o tempo, irmãos, em nome de Jesus, não perca mais seu tempo com coisas fúteis. E cuidado com o celular. Use o celular para você aprender, fazer cursos, aprender alguma coisa nova, ouvir uma palavra, enfim. Não fique perdendo tempo para ver a vida dos outros, não, que não vai lhe resolver nada, vai piorar a sua vida. Em nome de Jesus, aproveite o seu tempo. O tempo é algo que não volta. Não tem como a gente recuperar o tempo perdido, não. Agora tem que só começar a trabalhar para não perder mais tempo. Então, a partir de hoje, entenda, eu tenho um tempo muito precioso. Eu não posso brincar e perder meu tempo. Então, todo o tempo que você tem, busca o Senhor. Está com tempo livre? Ore por mim. Não é você pensar assim, hoje não estou fazendo nada, vou orar pelo apóstolo Carlos. Pronto. Eu sei que você já ora normalmente, mas deu folga, tem mais um tempinho, ore por mim. Manda uma mensagem para mim. Pode ligar. Apóstolo Carlos, né, Diana? Oi, está tudo bem aí? Estou aqui só, lembrei de você. Pronto, irmãos, é tão bom para nós. Que a gente que é pastor, que está aqui na linha de frente, aí quando a gente manda uma mensagem para a igreja toda, tipo, eu mandei hoje para 256 pessoas a mensagem. E alguns responderam a restituição. Mas eu mandei 2 vezes, mandei ontem e mandei hoje. A mensagem para que lembrar, irmãos, vamos estar juntos para sermos restituídos. Eu sei que muitos estão me assistindo agora, louvado seja Deus por isso, que Deus possa restituir. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa ser restituída. Coloque aí no YouTube, você está no YouTube, escreva aí, eu preciso ser restituído. Aí põe a área que precisa ser restituída, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura. E Ele restitui. O apóstolo Carlos deu um manual para os irmãos, extraído da Bíblia Sagrada, e um manual para que você não tenha queixa nenhuma de mais nada. Você vai sentar com o irmão e o outro irmão vai só contar as bênçãos e a glória de Deus na sua vida. Vai contar os milagres, os desafios que vieram e como você venceu esses desafios. Vai vir as lutas, você vai dizer qual foi a estratégia que você usou para vencer essa luta. Então, vai ter os afrontas, você vai exatamente explicar como você usou a estratégia da palavra para vencer os afrontas. Irmãos, em nome de Jesus, todos nós aqui temos condições de sermos muito prósperos. Glória a Deus. Amém. Como, apóstolo? Trabalhando muito? Não. Lembra de Josué, capítulo 1, versículo 8? É bem conhecida essa palavra. Josué 1:8 está escrito que... Josué 1:8 diz assim, olha, filhos, presta atenção. Isso é ato de fé, irmão, em nome de Jesus. Ato de fé. Josué 1:8 fala o seguinte. E diz assim. Primeiro, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite. Antes o quê? Medita nele dia e noite. Para quê? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, está sendo ensinado. Então, e aí se você fizer isso, vai acontecer o quê? Você vai? Bem-sucedido. Outra versão diz, você vai prosperar. Prosperará muito o teu caminho. Presta atenção. Ele não fala assim, você vai ter que trabalhar muito.
dobrar. Vai ter que trabalhar dobrado para você ser entendido, para que você possa prosperar. Aí não fala assim, ele fala, medite, pense. Né? Então eu tenho que pensar, meu Deus, como eu vou fazer isso aqui? Como eu vou fazer? Né? Qual é a saída que eu tenho para esse assunto, para esse caminho que eu preciso seguir? Então ele diz assim, aqui da Torá, essa é a versão King James, atualizada, e diz, sempre nos teus lábios, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir conforme tudo que nele está escrito. E desse modo serás vitorioso e todas as tuas empreitadas alcançarás bom êxito. Ô irmão, isso está dizendo assim, olha Carlos Alberto, medite na palavra. E aí o apóstolo Carlos chegou desde o mês de junho, está dizendo, igreja, se você fizer 21 dias seguidos em colocar a mão na sua cabeça e declarar com a sua boca, porque você falando para você é uma coisa, eu dizendo para você, olha, você é muito próspero, joia apóstolo, valeu, mas você falando, eu sou, aí isso muda, porque o eu sou que está em você conhece o que é isso, o eu sou que habita em nós sabe o que você está falando, aí o Espírito nosso se une ao Espírito de Deus e você põe a mão na cabeça de manhã cedo e diz, eu sou, imagem e semelhança do meu, eu sou próspero, eu sou vitorioso, eu sou, o que mais? O que você disser, um eu sou, o seu espírito vai entender, os seus neurônios também. E quando você fizer 21 dias pela manhã e à noite, 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 eu mandei para toda a igreja, todos que têm o contato comigo receberam, pessoas de fora também receberam, eu botei inclusive no Instagram da igreja, está tudo, onde você quiser, está lá escrito. Né? Inclusive o texto bíblico está lá para respaldar o eu sou. Então, qual é o caminho? Em nome de Jesus, eu quero que você chegue aqui na sexta-feira ou no domingo pela manhã, dizendo assim, apóstolo, eu quero contar mais um milagre, mais uma bênção que Deus me escutou, mais uma oração respondida. Eu quero contar aqui, apóstolo, que deu certo. Eu tenho colocado a mão sobre a minha cabeça e o Senhor tem operado maravilhas na minha família, na minha casa, na minha vida. Eu tenho entendido o propósito de Deus para mim. Já deixei de ser agora aquele, sabe aquela pessoa carnuda? Acabou. Eu agora sou de Deus. Eu sou de Deus. O espírito terreno mundano vai puxar você para a terra, para ficar pertinho da terra ali. E o orgulho, né, irmão? Ô bichinho triste. Tem que mortificar, meu irmão. Porque ele vai consumir muita gente. Mas você está me assistindo, você está aqui agora na igreja, em nome de Jesus. Não é modismo que o apóstolo Carlos quer fazer, não. É você mudar de vida. Você vai ser uma das poucas pessoas que eu sei, tenho certeza, se obedecer o que a palavra tem nos ensinado, você vai ser muito abençoado. Repete para o seu amigo, seu vizinho, diga, olha, se você obedecer. Por quê? Porque eu sou nova criatura. Eu sou, Stanley. Eu sou. 1 Coríntios 5,17. Eu sou. O que você é? Uma boa pessoa. Por que você é uma boa pessoa? Eu sou uma boa pessoa porque eu sou uma nova criatura. Mas eu quero ser restituído, irmãos. Na presença, na adoração, no falar em Deus, né? Dar testemunho, até pregar, né? Evangelizar, falar do amor de Jesus, entrar na obra de missões, fazer missões urbanas, né? Abrir uma célula na sua casa, abrir uma célula no seu trabalho, na rua que você mora, hein? Abrir um local assim, você começar a testemunhar. Vem cá, irmão, vamos fazer uma reunião de oração aqui essa semana? Aí chama o pessoal da rua ali. Tem alguns filhos só habilitando na rua, chama para poder você orar por ele. Deus vai restituir em você, irmão, essa chamada apostólica, essa chamada evangelística, que o mundo está precisando, está carente. A Agenda 2030 está chegando. O inimigo quer porque quer reduzir a população, quer fazer uma série de coisas que nós temos que estar preparados, porque eles querem fechar as igrejas. O alvo da esquerda do inimigo é fechar as igrejas. Não é questão de partido político, de política não, é questão de prática, está na prática, está no Congresso Nacional. Um PL que chama-se Projeto de Lei, dizendo que se o pastor chegar aqui e dizer assim, mulheres, sede vós submissas aos vossos maridos. E alguém escuta, epa, o apóstolo cometeu misoginia. 5 anos de prisão, porque ele lê esse texto. Por enquanto. Daqui a alguns dias, se vê você com a Bíblia na mão, você vai ser preso. Por isso que a palavra tem nos orientado, guardar a palavra no coração, para não pecar contra o Senhor. E qual é o caminho? A Igreja Batista Manaim tem ensinado a toda a igreja,
um capítulo da Bíblia por dia. Hoje, dia 22, Êxodo capítulo 22. Amanhã, dia 23, Êxodo capítulo, e assim sucessivamente, até acabar o livro. Em nome de Jesus. E aí, qual é a outra porta? É você apresentar a Deus uma hora de oração. Ô irmão, aqui a igreja, a irmã Vaneide e a equipe, tem apresentado a oração 6 da manhã, meio-dia, às 18 horas. E eu dou seguimento até a meia-noite. Nós não paramos de orar. O que você vê aqui é fruto de oração e da mão de Deus nesse lugar. A sua casa está do jeito que está, é a mão de Deus na sua casa. Porque na meia-noite estão pedindo ao Senhor lá pela sua vida. Enquanto algumas religiões estão lá, os tambores batendo, a gente está lá clamando ao Senhor, Deus, em nome de Jesus. Toda retaliação, toda seta, toda mortandade da meia-noite caia por terra em nome de Jesus. Traga saúde ao teu povo, traga saúde. Irmãos, muitas enfermidades são espirituais. Outras são também somatizadas. Por isso, quando se traz algum enfermo aqui, ele vai ser curado. Em nome de Jesus, você pode ter certeza que quem faz a cura é o Senhor. E Ele diz para nós que Ele nos dá autoridade. Eu tenho autoridade dada pelo Senhor. Em Mateus capítulo 10, versículo 1. Lhes dê autoridade. Ou Marcos 16, 18. Marcos 16, 18 diz lá, lhes dou autoridade para você pisar serpentes e escorpiões. E vai botar a mão sobre os enfermos e serão... Colocarão as mãos sobre os enfermos e sararão. Está escrito. Você crê nisso? Diz assim, Senhor, restitui a minha crença na tua palavra. Porque, queridos, tudo aqui é pela palavra do Senhor. Eu estou aqui para agradecer a Deus pela sua vida. Eu sei que você que está me ouvindo, você que está aqui nessa noite, no nome santo de Jesus, há de tomar uma posição em Deus. Eu não sei qual é a opressão que o inimigo tem tentado contra você, mas você está vivo, você sobreviveu, você passou pelo vale, mas o Senhor te concedeu para ficar em pé. Tentaram acabar com você, lhe derrubar, tirar, desanimar você, mas o Senhor, você continua de pé, porque é Deus que tem lhe sustentado. E se Deus te tem sustentado até aqui, é porque daqui para frente vai fazer muito mais coisas melhores ainda a partir de você, por causa da sua fé. Ele diz, clama, porque ele diz, se os pequenos clamarem a ele, ele responde. Você está de pé porque tem clamado ao Senhor, ele tem respondido. Em nome de Jesus. Quando o sacerdote está dizendo assim, filhos, em nome do Senhor. Quem falhou algum dia, falhou de manhã à noite, você vai a partir de hoje, conte 21 dias, a partir de hoje. Então, 21 dias aqui, lá para o dia, só aí, hoje é 22, para o final do mês faltam 8 dias, né? Mais 8, 21 menos 8 dá? Faz a conta aí, 21 menos 8. Deu quanto? 13? 8, 13. Ok. Então, até o dia 13 de agosto, aí dia 14 você encerra. Vai ser o último dia 14 de agosto. O que você vai fazer? Você vai voltar de novo, Stanley. Quem já está fazendo todos os dias, eu quero ouvir o seu testemunho. Porque eu tenho certeza que o meu Deus já começou a fazer algo tremendo na sua vida. Quando você declara, eu sou, dentro da sua casa. Você chega na sua casa, vai ler a palavra dentro da sua casa, nos quartos, vai ler o Salmo 91. Ou vai ler a palavra que Deus te deu no momento ali, você vai orar dentro da sua casa, profetizar na sua casa, evangelizar dentro da sua casa, vai falar o amor de Deus na sua casa e vai profetizar, eu sou, essa casa aqui é uma casa limpa, uma casa restaurada para a glória do Senhor Jesus, e acabou. Não aceita a opressão do inimigo nenhum, porque o Senhor nessa noite está restituindo a alegria de você ter um lar. Obrigado, Jesus. A alegria de ter um lar. Stanley, chega, meu amigo. A gente está trabalhando, remando e fazendo, e as coisas não andaram, irmão. Olha para os cantos, as contas lá só se avolumando. Por quê? Eu preciso buscar em Deus. Isso aqui não é só um conto, só para poder... Isso é uma verdade, irmão, absoluta. Porque quando a gente lê a Bíblia aqui, presta atenção. Para nós, a gente sofre muito pela questão da exegese. Você hoje lê um capítulo da Bíblia aqui, que foi feita há 2, 3 mil anos atrás, e a gente traz para a realidade de hoje, é algo assim meio complexo. Como é ter fé no mundo de hoje? Globalizado, tudo que você quer saber já está aqui na internet, as informações estão na palma da mão. Como é que eu faço para ter fé? Pergunta ao seu vizinho, como eu faço para ter fé? O próprio capítulo 22, no seu versículo 31,
Ele fala bem assim. Está escrito o que aí? Serão para mim homens santos. Diga, homens santos. E, portanto, não comereis carne dilacerada pelas feras no campo, e aos cães a lançareis. Então, ele está dizendo, se consagre, se santifique, no capítulo 22 da restituição. O que Pedro... Jesus um dia orou por mim e por você, versículo João 17. Ele olhou, começou a orar por Carlos Roberto, começou a orar por você também. O Senhor Jesus fez uma oração por você, pastor Ernesto. Pastor Carlos, o Senhor Jesus chegou no capítulo 17 de João e fez uma oração por mim e por você. E o versículo 17 diz assim, santifica-os. O 16, como 16, João? Jonathan? O 15, ele fala assim, na oração de Jesus, falando sobre nós, ele diz, ó Deus, eu não peço que você tire Carlos Roberto nem do mundo, mas faz o quê? Livra-os do mal. Senhor, restitui, meu Pai. Restitui minha fé. Então ele diz, Jesus orando por mim e por você, Adriana. Ele diz assim, olha, Senhor, eu oro para que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Diga, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me livra de todo o mal. Está na oração do Pai Nosso. Aí em seguida ele continua a oração, Lúcia, ele diz assim, 16, não são do mundo, como eu também do mundo não sou. Vós não sois do mundo. Nós somos luz do mundo, é diferente. O que você é sal nessa terra, mas você é luz desse mundo. Mateus 17, 14, 5, 17. 5, 14, 5, 14. Aí ele diz, não sou do mundo, mas... Aí ele ora por você e diz assim, agora, Senhor, Jesus, pastora Nalva, Jesus chamou e disse assim, Senhor, olha para uma pessoa do seu lado aí, olha para ele. Olha, Jesus orou por você, pedindo para você se santificar, para que você seja santo, para que você seja santo. Jesus orou por você e disse, não são do mundo, como eu do mundo não sou, mas o 17 diz, Senhor, santifica-os. Santifica-os. Santifica. Por quê? Porque é fácil ser santo? É só você querer, ué. É decisão sua. É fácil amar? É só você querer amar, é decisão. Eu vou amar e ama. Eu vou odiar, é você que escolhe. Sim ou não? Santidade ou pecar é você que escolhe. Vai ter pressão, vai, mas se você mantenha-se santo. Ah, ninguém está vendo. Problema, mas Deus está vendo. Mantenha-se santo. E aí o versículo 22 chama-se homens santos. Serão para mim homens santos, versículo 31. Aí papai nos orienta que Jesus orou, olha, santifica-os na verdade, pois a tua palavra é verdade. Mas, 1 Pedro 1,15, ele fala assim, Carlos Alberto, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Porque aí papai vai te restituir. Não deixe o inimigo ter nenhum argumento contra você, não. Santifica a sua vida. Tem algum argumento das trevas contra você? Santifica. Diga, pai, tem algo aqui que eu preciso consertar. Apresente a Deus em oração. Abra um jejum. Entre em batalha espiritual. Chama os irmãos para orar por você. Ore junto com alguém. Né? Estabeleça um horário fixo para você orar durante 7 dias, durante 10 dias, 21 dias. Se apresente ao Senhor em oração por esse propósito. Mas seja santo, irmão. É possível. Porque é uma coisa que depende de nós agora. O Senhor Jesus já orou, Deus mandou que nós pudéssemos ser santos. Ande na minha presença e ser perfeito, Deus falou com Abraão. E fala com você também. Quer ser restituído? Diga, quero. Quer ser restituído? Ser de santo. É fácil? Sim ou não? É fácil andar pecando? É fácil andar em santidade? Tudo é atitude nossa. Tanto para pecar, como para andar em santidade. É uma determinação sua. Você vai determinar se você vai andar pecando ou vai andar em santidade. Vai estar escolha. Eis que coloco diante de você a bênção e a maldição. A vida. E ele ainda fala assim, escolhei, pois, a vida para você viver. Então, queridos, eu preciso ser restituído aqui na minha vida. Deus, a minha vida é na mão do Senhor.
Tira a sua vida de onde ela estiver aí. Deve estar vagando por algum lugar. Tira e bota na mão do Senhor. Talvez sua vida está vagando no meio das internets, nas séries de novela apresentadas aí nos seriados dos doramas da vida, né? Talvez está devaneio por aí pelas ruas, né? Ou talvez está lá no passado, lembrando quem você era no passado, o que você fazia, acontecia. Onde é que está a sua vida hoje? Na mão do Senhor. Restitua a sua vida ao Senhor. Deus, está aqui minha vida, na mão do Senhor. Pega, seja o que for, os sentimentos carnal, né, mundano, terríveis que assola a nossa cabeça. Você é que decide dizer, não! Restituo minha autoridade para mim mesmo. Por que o apóstolo Carlos está insistindo com você colocar a mão sobre a sua cabeça? É porque você vai ler a palavra para você. Você vai declarar em você, mas dizendo, eu sou templo do Espírito Santo. Quando você colocar as mãos sobre os enfermos, se sobre você tiver alguma enfermidade, no nome santo do Senhor Jesus, quando você colocar a sua mão santa sobre sua cabeça, de manhã e à noite, quando for dormir, se houver alguma enfermidade, você vai ser curados. Porque o Senhor assim diz na sua palavra. E você tem fé, isso vai acontecer. Vai ser restituída a sua autoridade. Diga, Deus, restitui a minha autoridade espiritual. Os demônios têm que sair de você. Tem que correr de você. Você tem autoridade para dizer, não, saia. Saia. E assim vai ser. Pois a Bíblia diz que por um caminho virá contra ti, mas por 7 caminhos, ele vai fugir de você. Porque você tem autoridade. Diga, Deus, restitua a autoridade espiritual sobre a minha vida. Em nome de Jesus, bota assim, Deus, põe a mão na cabeça assim, Senhor, restitua a autoridade espiritual sobre a minha vida. Essa noite, Pai, eu tomo posse dessa autoridade espiritual sobre a minha vida. Restitua, Senhor. Restitua. Em nome de Jesus. Nós precisamos ter discernimento, irmão, para não sermos enganados, porque o mundo todo está enganando muita gente aí, infelizmente. Tem muitos moveres que estão acontecendo ao redor do Brasil, em todo quanto é lugar. Mas o Senhor tem algo para nós, muito melhor, e está em você. O que mais você está precisando hoje? Diga aí. Para você mesmo. Qual é a sua maior necessidade hoje? Olha para você mesmo assim e pensa assim, meu Deus, qual que é a minha maior necessidade hoje? 1 João 4:1. Para a gente encerrar aqui. Que eu vou ter que ir para a ilha daqui a pouco. Mas eu vou feliz da vida, agradecido a Deus por 2 coisas. Primeiro, porque a palavra diz para nós, 1 João 4:1, ele fala assim, olha, Carlos Alberto, olha, não deem crédito a qualquer espírito, ou seja, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos falsos profetas têm se levantado. O que eu faço agora? 1 Coríntios 2,16, para encerrar. De verdade. 1 Coríntios 2,16. Isso aqui Deus está te dando domínio para ter discernimento. E em seguida Ele está lhe orientando você a ter algo que todo mundo quer. O inimigo queria, mas só você tem. Diga amém. É o quê? Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas isso Pedro dizendo, Paulo dizendo aos Coríntios, mas nós, diga, eu tenho a mente de Cristo. Eu posso dominar meus pensamentos. À luz da palavra, eu ordeno agora bons pensamentos, pensamentos divinos, pensamentos do Senhor. Restitua, Senhor, a minha autoridade e o meu discernimento espiritual, em nome de Jesus. Queridos, em nome de Jesus, teria muito mais para dizer a vocês nessa noite, porque eu preciso de domínio próprio, eu preciso de entendimento, eu preciso botar fé em prática, eu preciso cumprir o que a palavra diz para nós no capítulo de hoje, de Êxodo, capítulo 22. Êxodo é o livro dos milagres, do sobrenatural.
Das coisas que ninguém nem esperava estavam acontecendo em Êxodo. Ninguém nunca nem ouviu falar em Êxodo, está acontecendo. O mar se abre, codornizes vêm, Deus se apresenta, Deus aparece para aquele povo numa nuvem. Se aparece de todas as formas que você pode imaginar. No Monte Sinai, no fogo, na vida de Moisés. Aparece no tabernáculo. Deus aparece, irmãos, e as pessoas veem aquilo, a sua manifestação. Aí nós, séculos depois, estamos aqui hoje de novo, dizendo e repetindo isso. O nosso Deus é o mesmo do passado e é o mesmo do presente, porque Ele é um Deus presente. Ele não é um Deus velho, é um Deus presente. Hoje e sempre, eternamente. Amém. Amém? Restitui. Essa restituição depende de mim ou de Deus? Diga, de uma atitude minha. E essa atitude, ela está na palavra do Senhor. O texto de pano de fundo, nós chamamos de pano de fundo, é lá em Josué capítulo 1, versículo 8. Você vai ler a palavra, meditar na palavra. E enquanto você lê a palavra e você medita na palavra, você vai pedir restituição ao Senhor. Ele diz lá em Êxodo 22, 27, que Ele escuta a sua oração. O seu clamor Ele escuta. Então, quando você for clamar, Selminha, abra a boca e clame mesmo. Clama. Se for clamar, clame. Né, irmã Lúcia? Quando for clamar, clame. Mas clame de verdade. Não clame com vergonha, nem com medo de ninguém ouvir. Não. Abre o bocão e diz, Senhor, em nome de Jesus. É um clamor que eu faço. Eu preciso da minha família restituída. Pai, eu preciso, meu Pai, da minha saúde restituída. Eu preciso do meu entendimento espiritual restituído. Pai, eu preciso da autoridade espiritual restituída. Eu preciso botar em prática, Pai, o que eu tenho aprendido aqui nessa igreja, viver isso na prática. Para não ficarmos só aqui nas nossas reuniões de oração, mas viver isso na prática, pastor Raimundo. Nós precisamos deixar fluir a partir de nós rios de águas vivas. Pessoas serão abençoadas a partir de nós. Você vai estar num lugar sem abrir a boca, mas cheio de unção, porque de manhã cedo você botou a mão na cabeça e botou ordem nos seus pensamentos, botou ordem em você mesmo, e você foi para a rua trabalhar, fazer alguma atividade. Vai ter pessoas que vão lhe olhar e vai ver algo tão tremendo em você. Vai dizer, mas você está mudado, está diferente. Aí você abre a boca para falar alguma coisa, aí vai sair as coisas de Deus sobre você. Deus conhece, meu filho, teu coração. Em que você quer ser restituído? O que ainda falta na sua vida? Você está nos assistindo, o que falta? Você tem a palavra, tem o manual, tem as orações, tem homens e mulheres intercedendo. Nós temos aqui uma estratégia para você botar em prática por você mesmo, até para você reduzir o tempo de internet. Põe a mão na cabeça e diz, Pai, em nome de Jesus, arranca de mim todo o vício, meu Senhor. Arranca de mim todo o vício, em nome de Jesus. E todas as vezes que você for pegar a internet, celular, essas coisas, vai aprender algo. Aprenda algo novo. Aquilo é muito bom, mas é muito ruim também. É uma armadilha. Quantos casamentos dilacerados, desfeitos por causa disso? O marido vai ver alguém esqueceu o celular aberto, sem a senha. E a mulher passa, ô amor, seu telefone está aqui, aberto. Falando com alguém, foi? Qual é a reação, irmão? Quem é essa aqui, irmão? Oxe, ela está mandando foto? Uai, amor, que foto é essa aqui? Estranha é essa aqui? Irmãos, é muito sério. É muita gente, irmão. Eu estou atendendo gente viciada em celulares. Cybersex. É mole, pastor Nova. Sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus, irmãos. Que Deus restitua a presença dele em você. Não saia daqui sem esse entendimento. Restitua a presença do Senhor em mim, meu Pai. Você está me assistindo agora, em nome de Jesus, toma posse dessa presença de Deus em você. Se você estava frio, já não estava tendo aquele prazer de orar, não estava nem na palavra mais, né? O apóstolo Carlos todo dia bota na cabeça, bota a mão na cabeça a hora de manhã, bota a mão na cabeça a hora que for dormir, e bota a sua vida diante de Deus. Ô apóstolo, todo dia eu faço isso, nada muda. Não, vai mudar sim, vai mudar. Porque você vai tomar atitude. Restituir a sua vida com Deus. Você tem alegria de buscar o Senhor.
Você tem alegria? Vou à casa de papai, vou adorar o Senhor e pronto. Em nome de Jesus, irmãos. O inimigo vai fazer de tudo para você nem sequer entender isso. Mas eu vou deixar disponibilizado para você, já passei para toda a igreja, a estratégia. A leitura de um capítulo por dia, 1 hora de oração, e quando você for orar, e for dormir, ou for trabalhar, mão na cabeça, durante 21 dias. Eu queria convidar os irmãos nessa hora, em nome de Jesus. O que ainda precisa ser feito na sua vida, para que você possa dizer: Senhor, Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. O que falta acontecer na sua vida, meu irmão, que está me assistindo agora, para que você também diga: Ebenezer, até aqui o Senhor tem me ajudado. O que falta acontecer na sua vida, para que quando as pessoas olharem para você, vão ver rios de águas vivas fluindo de dentro de você. Alguém que aqui está esta noite e que deseja ser suprido, ser restituído. Sabe o nome da restituição que você deseja, que você espera? Se coloque de pé e vai dizendo: Pai, a minha restituição é essa. Casamento, saúde, família, fé, finanças, autoridade, entendimento, discernimento, domínio próprio, unção espiritual. Entender que você tem a mente de Cristo, então não cabe mais esses pensamentos maus que vêm. Volta e meia está chegando um pensamento ruim sobre sua cabeça. Você tem a mente de Cristo, você vai eliminar isso em nome de Jesus. Eu tenho a mente de Cristo, Cristo habita em mim, eu sou templo do Espírito Santo, eu tenho domínio próprio, eu tenho autoridade espiritual, eu rejeito os maus pensamentos, pois eu vou colocar a mão sobre os enfermos e todos eles serão curados, porque a minha mente é a mente transformada, renovada pela palavra do Senhor. Pois eu sou a pessoa que faço coisas boas, e eu guardo o meu coração em Deus, porque eu preciso guardar o meu coração, porque de mim fluirá rios de águas vivas. João 7,38. Quem crê em mim, diga: Pai, eu preciso crer, Senhor, mais em Ti. Vai dizendo: Pai, o que você precisa ser restituído? Em nome de Jesus, vai dizendo: Pai, eu preciso ser restituído na fé. Eu preciso ser restituído, Pai, na humildade, no quebrantamento. Nunca mais chorei, Pai. Quanto tempo eu venho para a igreja, volto seco, entro seco e saio seco, nem sequer uma lágrima eu derramo. Me perdoa, Pai, mas hoje eu quero, Pai, quebrantar diante de Ti. Em nome de Jesus, Senhor, restitua a Tua doce presença em mim, meu Pai. Quando no início a gente temor, alegria, sendo restituída em nós. Oh, Espírito Santo. A Tua igreja está aqui, Senhor. Estão todos de pé, com a mão no coração, com a mão na cabeça. E aqui nós estamos clamando a Ti, meu Senhor, como diz a Tua palavra em Êxodo 22, 27. Nós clamamos, meu Pai, a Ti, pela restituição. Meu Deus, em nome de Jesus, se há algo, Pai querido, na vida de Teus servos que estão apresentando diante de Ti agora, e que o inimigo roubou, em nome de Jesus será devolvido em dobro. A bênção que pertence ao Teu servo, pertence à Tua serva. Ele é um dizimista fiel na Tua casa de oração. Ela é uma dizimista fiel na sua casa de oração. O inimigo não tem direito de tocar em nada que pertença a Teus servos, meu Pai. Pois são dizimistas, eles consagraram a sua fazenda ao Senhor. São primiciadores na casa do Senhor. Em nome de Jesus, uma bênção repouse sobre a casa de cada um que agora estão aqui, Senhor, e que querem ser restituídos. A Deus, se há algo na área das finanças, em nome de Jesus, meu Pai, restitua, Senhor. Aquela causa na justiça seja julgada, Senhor, conforme a justiça do Senhor, e seja favorável ao Teu servo e Tua serva. Aqueles que estão devendo, meu Pai, em nome de Jesus, sejam levantados e possam pagá-los. Em nome de Jesus, restitua a alegria da sua família, Senhor. Às vezes brigas internas de mal, um brigando com o outro. Em nome de Jesus, restitua, Senhor, a unidade na família. Restitua, Senhor, a unidade na família. Restitua, Senhor, a saúde. Restitua a saúde, Pai. Teu servo, Tua serva, meu Senhor, como andava antes no passado, Deus querido, saudável. Mas o inimigo está tentando roubar a saúde do Teu servo e da Tua serva. Em nome de Jesus, restitua, Senhor, a sua saúde. Com a mão na cabeça agora nós declaramos que somos curados. Com a mão na cabeça agora nós declaramos que Marcos 16, 18 está sobre nós. E nós colocamos as mãos sobre os enfermos e seremos curados. Sara-me, Senhor, serei sarado, diz a Tua palavra. E é isso que nós tomamos posse agora, Pai. No nome de Jesus eu sou curado. Em nome de Jesus, meu Pai.
Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jeremias 17:14, cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me e serei salvo, porque Tu és o meu louvor. Oh, Senhor, Deus da glória, obrigado, meu Deus. Cura Teu povo, Senhor. Seja qual for a enfermidade agora, cura Teu povo, Pai. Na alma, no espírito, no corpo. Cura Teus servos agora, cura Tua serva agora, Senhor. Se houver algum parente que precisa de cura agora, em nome de Jesus, cura agora, Senhor. Visita agora Teu servo, Tua serva, onde quer que estejam. Quem está nos escutando agora, que precisa de um milagre, de uma cura. Deus, com essa mão sobre a sua cabeça agora. Há uma transferência de autoridade, há uma transferência da unção. E a unção do Senhor agora, ó Deus, está sobre a sua mão direita. E sobre a sua mão direita você colocou agora sobre a sua cabeça. Se houver algo ainda na sua vida, no seu corpo, que está irregular, em nome de Jesus, declaramos agora cura. Sara-me, Senhor, e serei sarado. Cura-me, Senhor, e serei curado. Salva-me, Senhor, e serei salvo. Jeremias 17:14. Eu recebo essa palavra, meu Pai. Eu quero Te agradecer, meu Pai, por esta noite maravilhosa. Te agradecer pelo Teu agir nas nossas vidas, pela vida de cada servo e serva Tua, Senhor. Tome Tuas mãos, Pai, a Tua Igreja Batista Manaim. Tome Tuas mãos, cada intercessor, cada intercessora, os adoradores, levitas, homens e mulheres que militam na Tua palavra, os intercessores, os que estão ali na assessoria, os levitas, dançarinos, cantores, tocadores, os pastores, a Tua serva apóstola Sara, e todos, meu Pai querido, que aqui estão. Salva-nos, Pai, em nome de Jesus. Diga restituição. Eu tomo posse. Eu tomo posse da minha restituição. E que o amor de Deus, o Pai, e que a graça redentora do Senhor Jesus e a consolação do Espírito do Senhor restitua a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você que está nos assistindo, se quiser entregar a sua vida para Jesus, dá um sim para nós aí. Diga assim: estou entregando a minha vida para Jesus, pois estou restituído, sendo restituído. O Senhor te abençoe e te guarde. Sexta-feira teremos o culto normal. Haverá uma bênção extraordinária aqui na sexta-feira. E domingo pela manhã, às 9 horas, estaremos aqui também junto com toda a igreja. O Senhor te abençoe e te guarde. Shalom.